Fala pessoal, Alessandro Loyola aqui. Eu sei de toda a apreensão que está aí na sua cabeça, toda essa ansiedade, insegurança que andam cercando você. Eu também ando bem preocupado, mas nessas horas, nada melhor que aprofundar os seus estudos e ver quais lições a história deixou guardada para a gente. No final das contas, o mundo não é redondo à toa e algumas coisas parecem se repetir em ciclos muito curiosos. Então eu fiz isso, eu dei esse mergulho na história do mundo e o que eu vi me deu um grande alívio. E quem sabe, se eu te explicar isso com calma, talvez você também consiga enxergar um pouco além dessa fumaça toda que anda turvando a visão que a gente tem do mundo. É o seguinte, no final da Segunda Guerra Mundial, a Europa estava devastada. Em 1947, a economia de vários países estava em frangalhos. As falências, os prédios em ruínas, as indústrias fechadas e as tensões políticas estavam em toda parte. Não havia emprego, não havia renda, as pessoas viviam com a corda no pescoço e tendo que vender o almoço para poder comprar a janta. A vida era bem difícil naquela época. Então, quando o Partido Comunista cravou mais de 2 milhões de membros, um alarme acendeu nos Estados Unidos. Os americanos, eles receavam que a Itália e outros países europeus caíssem sob o regime comunista. Afinal de contas, a miséria, a fome e a ameaça de terror sempre foram os principais fertilizantes do comunismo, porque é a agonia da esperança que abre as portas para a ideia de que o totalitarismo comunista vai poder resolver alguma coisa. Quando Truman assumiu como 33º presidente dos Estados Unidos, ele enxergou como missão dele manter a esperança viva para combater o avanço do comunismo. Truman era fazendeiro e comerciante, ele não tinha nem diploma universitário, mas ele tinha uma visão excepcionalmente aguçada dos desafios do seu tempo. E ele viu que os países do leste europeu, especialmente a Rússia, eles estavam caminhando para um modelo alternativo de sociedade, em que esse modelo enfatizava uma economia planificada com a propriedade estatal dos meios de produção. Isso contrastava muito com a praxis, a crença do Ocidente em um capitalismo baseado numa economia mista e livre mercado. O Truman temia lá que o comunismo russo se espalhasse de maneira tão rápida e disruptiva que o colapso econômico que já estava se desenrolando na Europa iria terminar conduzindo todos os países do mundo para uma forma de governo terrivelmente socialista. Mas a crise que estava instalada no mundo após a Segunda Guerra Mundial, ela não representava só um problema, ela também representava uma oportunidade. Ela oferecia uma oportunidade. E Truman aproveitou essa oportunidade para assumir um protagonismo que a gente pode considerar sensacional. Foi ele quem pela primeira vez identificou e anunciou que a gente não estava só lutando para poder reconstruir o mundo devastado após a guerra. Na verdade, a gente estava enfrentando uma outra guerra. A gente estava entrando na guerra entre a liberdade e a tirania, na guerra entre a democracia e o comunismo. Foi ele quem identificou isso. Então, para combater a ameaça do comunismo soviético, Truman convocou seu secretário de Estado, o general George Marshall. Marshall tinha se destacado durante a Segunda Guerra como chefe do Estado-Maior do Exército Americano. E ele era um cara tão austero e tão rígido que ele não permitia nem que qualquer pessoa chamasse ele pelo nome. Ele queria e era sempre chamado de General Marshall. E essa forma de tratamento ele exigia até do presidente da República. Truman chamava ele assim, o General Marshall. Então, a pedido lá de Truman, Marshall reuniu uma equipe notável e preparou um conjunto de medidas para poder ajudar a Europa. Mas antes que os planos de Truman e de Marshall pudessem ser colocados em prática,
era necessário convencer o Congresso americano de que essa doutrina anticomunista, ela não era apenas recomendável, ela era imprescindível para a sobrevivência de vários países, inclusive os Estados Unidos. Então, Truman e Marshall passaram meses percorrendo os Estados Unidos de costa a costa, informando sobre o que eles pretendiam fazer. Eles precisavam que até mesmo o cidadão mais comum das menores cidades do interior dos Estados Unidos, que esse cara tivesse plena consciência da importância do que seria realizado. Felizmente, os discursos de Truman, engraçado, Truman, né? Truman, homem verdadeiro, Truman. Os discursos de Truman, eles refletiam bem o caráter dele. Eles eram simples, diretos, inspiradores e expressavam de maneira bem clara e didática as intenções do presidente. Pressionado pela opinião pública e pelo espírito anticomunista que Truman e Marshall conseguiram inspirar na nação, o Congresso americano aprovou o Programa de Recuperação Econômica e esse programa foi apresentado oficialmente em 3 de abril de 1948. Esse programa ele se tornaria conhecido na história como Plano Marshall. Esse programa terminou sendo estendido à Inglaterra, França, Itália, Alemanha, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Suíça, Áustria, Dinamarca, Noruega, Suécia, Grécia, Portugal, Turquia, Irlanda e Islândia. E esses países todos receberam o que seria equivalente hoje a 200 bilhões de dólares em ajuda econômica e assistência tecnológica. Stalin, na Rússia, se negou a participar desse programa aí. Uma vez formado o bloco de participantes, o dinheiro do plano passou a ser repassado diretamente para as nações e elas gerenciavam esses fundos em parceria com um órgão, uma entidade chamada Administração para a Cooperação Econômica, que era um órgão dirigido pelos norte-americanos. Cada país participante tinha um escritório dessa administração e esse escritório, em geral, era comandado por um executivo americano que determinava para onde e como esse dinheiro, esse fundo, deveria ser utilizado. Porque o foco principal do Plano Marshall era promover os elos das cadeias produtivas, fortalecer as moedas econômicas da Europa e intensificar o comércio internacional, evidentemente, em especial o comércio entre a Europa e os Estados Unidos. Entre 1948 e 1952, seguindo as normas do plano, 60% dessas subvenções foram utilizadas nas indústrias. A parte de assistência técnica do Plano Marshall levou mais de 24 mil engenheiros, executivos e líderes industriais dos países alinhados para visitar os Estados Unidos, visitar as fábricas, visitar as minas e as plantas industriais norte-americanas. Isso permitiu não só uma transferência de dinheiro, mas permitiu também uma transferência maciça de tecnologia e de métodos de produção para os países que estavam participando. Como resultado dessas medidas todas, em 4 anos, a produção industrial da Europa aumentou 35%. A fome, o desemprego e a pobreza desapareceram rapidamente. E a renda e o padrão de vida dos europeus aumentou substancialmente. Quando o Plano Marshall terminou, os países participantes apresentavam uma produção agrícola, uma saúde econômica e um índice de prosperidade muito maior que nos anos antes da Segunda Guerra Mundial. E os efeitos políticos do Plano Marshall, esses efeitos foram tão ou mais importantes que os efeitos econômicos. Politicamente, o Plano Marshall ele deu um fôlego estratégico para as nações que estavam participando e reduziu a insegurança na sociedade e incrementou a estabilidade da nação. Muitos economistas hoje dizem que o Plano Marshall não foi responsável pela recuperação da Europa, ele só acelerou um processo que já estava em andamento. Além disso, alguns cientistas políticos também acusam o Plano Marshall de ter sido
nada além de uma forma mal disfarçada para impor o imperialismo, a hegemonia do imperialismo norte-americano sobre o Ocidente. Independente aí de qualquer crítica, é no mínimo desonesto não reconhecer que o Plano Marshall foi fundamental para que a Europa se reerguesse depois da Segunda Guerra Mundial. E que sem esse plano, talvez a história do capitalismo na segunda metade do século XX tivesse seguido um rumo completamente diferente. Agora, trazendo para os nossos dias, nessa época de pânico disseminado pela ameaça da pandemia de Covid-19 e a gente observando a crise econômica que foi desencadeada, ela não só se aproxima, a crise econômica já foi desencadeada, já foi instalada no mundo pelo Partido Comunista Chinês. Quando a gente olha esse cenário, é impossível não fazer um paralelo entre ele e os anos que se seguiram ao final da Segunda Guerra Mundial. É especialmente difícil você não enxergar um paralelo quando você vê que o Fed, o Banco Central americano, ele anunciou que vai estabelecer um programa temporário para ajudar os países a emprestar dólares a 9 bancos centrais com taxas de juro próximas de zero. Especificamente para o Brasil, o Fed previu um aporte de 60 bilhões de dólares para aliviar as tensões do nosso mercado financeiro. Se a gente corrigir esses valores, esses 60 bilhões de dólares, eles equivalem a quase 3 vezes mais o que foi repassado pelo Plano Marshall para a Inglaterra quando a Inglaterra tinha 50 milhões de habitantes. Então, basicamente, o que a gente está testemunhando hoje é um Plano Marshall 2.0 em andamento. Esses meses pela frente, eles devem ser bem difíceis para o Brasil. A gente vai ver algumas mudanças profundas nos nossos paradigmas em relação às leis trabalhistas e às interações dos vários elos da cadeia econômica. Os padrões de produção, transporte, venda e compra, esses padrões devem mudar e isso não vai ser feito sem algum custo e sem algum sofrimento. Mas se você observar a história, você pode esperar, sem falsas esperanças, você pode esperar com grande margem de confiança de que a gente está para ver aí um ressurgimento da esperança e do otimismo no Brasil. A gente está passando por uma tempestade, mas tudo o que você precisa fazer é aguentar firme. A tempestade vai passar e o tempo de bonança que vai surgir depois dela, esse tempo vai trazer uma taxa de crescimento e uma taxa de prosperidade acima de qualquer coisa que nós já experimentamos antes. Aguarde, tenha fé, trabalhe, mantenha sua resiliência emocional, confie no governo. Tem um plano magnífico vindo por aí. Ele vai ser difícil, mas no final das contas, todo mundo vai lucrar e a gente vai ter uma nação muito melhor. É isso aí, pessoal, e sigamos em frente.